muito cuidado com o que você pensa, com o que você fala e com o que você faz. É lógico que essa palavra também serve para mim. Vamos na Bíblia para um exemplo familiar que nos dará base para servir de exemplo, para tomarmos cuidado com tudo isso. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, filhos de Isaque e Rebeca. Isaque era filho de Abraão. Esaú era o primogênito e ele desprezava essa bênção, mas Jacó desejava muito em seu coração essa bênção. Esaú era desobediente aos seus pais, casou-se com mulheres hetéias que deram muito desgosto a Isaque e a Rebeca. Já Jacó era obediente aos seus pais. E lá em Gênesis, capítulo 25, verso 29 a 34, mostra o momento exato em que Esaú troca a sua bênção por um prato de lentilhas. Chega o momento em que Isaque, o pai dos dois gêmeos, percebe que está com pouca vida e que não sabe o dia de amanhã. Então ele decide abençoar e chama Esaú, dizendo para ele fazer uma caça, para depois fazer um guisado, uma comida bem gostosa e saborosa para que ele pudesse abençoar Esaú. Só que Rebeca ouviu isso e imediatamente correu e falou para Jacó para que ele fizesse isso e ela daria essa comida já pronta do jeito que seu pai gostasse. Mas Jacó disse que não era cabeludo, isso não era problema. Rebeca enganou Isaque colocando um pelo de carneiro no braço de Jacó, do qual Jacó se apresentou a seu pai, dizendo que era Esaú, e assim Isaque deu toda a bênção de Esaú, da primogenitura, para Jacó. E então Rebeca, com medo de que seu irmão Esaú atentasse contra a vida de Jacó, mandou ele para Padã-Arã. Nós sabemos que aí houve uma consequência de cada atitude, né? Esaú desprezou a bênção da primogenitura e Jacó desejava, então tudo ocorreu para que fosse um plano de Deus, de fato, para que Jacó recebesse essa bênção. E por que estava nos planos de Deus? Porque a gente não pode dar abertura para o inimigo. E Esaú deu abertura para o inimigo quando ele desobedecia, quando ele não valorizava essa bênção. Rebeca, sua mãe, percebeu que se essa bênção estivesse nas mãos de Esaú, ele não iria saber administrar. E esse foi o erro de Esaú. Ele deu essa abertura para que tudo isso acontecesse, para que Jacó, seu pai, fosse enganado, para que ele também perdesse essa bênção. E é sobre isso também, de você não dar essa abertura, porque existem pessoas ao seu redor observando a sua bênção, desejando o que você tem, e por isso você não deve dar nenhuma abertura para que o inimigo não tenha nenhuma chance de tirar de você aquilo que você não tem valorizado, que você não tem cuidado. Mas nessa história aconteceu diferente, a bênção foi para alguém que valorizou. Jacó soube administrar muito bem, cumpriu toda a profecia, todo o propósito de Deus para essa bênção. Porém, houve aí uma atitude que Rebeca enganou Isaque juntamente com Jacó. Enquanto Jacó foi para Padã-Arã, Rebeca adoeceu e faleceu, porque ela disse que toda maldição que fosse contra Jacó teria que vir sobre ela, né? Porque Jacó sabia que estava fazendo errado ao enganar seu pai. Por isso ele temia que fosse amaldiçoado, mas ela disse que cairia sobre ela. Então Jacó, chegando em Padã-Arã, foi para a terra de seu tio Labão, que era irmão de Rebeca, e lá ele encontrou Raquel e se apaixonou. Então Labão disse: você vai trabalhar para mim de graça? Não. Jacó falou que queria como salário a filha dele por esposa. E assim fez. Labão concordou com Jacó. Só que ele enganou a Jacó e colocou Lia, a filha mais velha, na frente. E Jacó casou-se com Lia. E Labão disse que para ele casar com Raquel, a mais nova, teria que trabalhar mais 7 anos. Ou seja, ele já foi aí enganado, né? Porque primeiro casava-se a mais velha, depois a mais nova. Então, todo mundo aí teve sua recompensa. Por quê? Esaú, ele desprezou a bênção da primogenitura, era desobediente.
E com isso, não valorizando a bênção, ele perdeu. É o que pode acontecer conosco ao ser desobediente a Deus, não valorizando a bênção. A gente pode perder ela. E muitos são os benefícios da bênção do Senhor para nós. Nós sabemos disso e receberemos nosso galardão no céu. A outra situação foi que Jacó enganou seu pai, mais Rebeca. Mas como consequência também ele foi enganado lá na frente por seu sogro, agora, depois de casado com suas filhas, do seu sogro Labão. Porém, mesmo ele tendo errado, Jacó era um homem de Deus. Labão enganou ele muitas vezes, ele já pagou então o que ele fez, com seu pai. Mas Deus, vendo toda aquela injustiça, abençoou ele, abençoou o rebanho para que multiplicasse toda a riqueza de Jacó. E assim ele se despediu da terra de seu sogro e foi cumprir o projeto de Deus, que aí a história é muito longa, que aí vem os 12 filhos de Jacó, que formaram as 12 tribos de Israel, através de Lia, Raquel, e ainda tem as servas, as 2 servas delas, entra nessa história. Mas aqui o objetivo era falar sobre as consequências do que nós pensamos, porque nós pensamos, nós acabamos fazendo, e ao fazer, nós temos consequências. Mas Deus é misericordioso para com as nossas vidas. Então, não despreze a bênção do Senhor, não despreze a bênção que Deus tem para você, também não tente enganar ninguém, porque, de alguma forma, lá na frente você também será enganado. E para ressaltar, a parte que Rebeca engana seu marido Isaque está em Gênesis 27, do versículo 5 a 13, e a parte que Labão engana Jacó está em Gênesis capítulo 29, no verso 16 a 29. Deus te abençoe. Caso não seja inscrito, inscreva-se neste canal, ative o sino ao lado e compartilhe essa mensagem.